juntamente com seus filhos, o Azaf, o Yuri. Coloque-se de pé, Azaf, Yuri, esses meus jovens bonitos aqui, acompanhando o pai. Azaf. O Azaf quase desviou, irmão, quando ele viu a prosperidade dos ricos, né? Mas o Azaf está aqui hoje, na casa do Senhor. Graças a Deus, ele ficou firme, né, Azaf? Vai continuar firme? Amém. Vamos, neste momento, colocar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos dar boas-vindas a eles, a todos juntos? Sejam bem-vindos em o nome de Jesus e volte sempre. Pastor Igor é o pastor da nossa igreja em Nova York, irmãos. Ele pastoreia ali junto com os pastor Renato, o pastor Ezequiel, tem trabalhado ali naquela igreja, tem servido ao Senhor ali conosco, só para os irmãos saberem. Vamos fazer uma oração pelo pastor Igor? Oremos. Grandioso Deus, Pai, nós te pedimos neste momento que o Senhor venha falar à tua igreja. Aqui está o teu filho, um instrumento em tuas mãos para a glória do teu nome. Toca a vida de cada um segundo a tua vontade. Usa o teu servo como instrumento para a glória e louvor do teu nome. Assim nós, igreja, oramos ao Senhor e te damos graças pela fé em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu me chamo Igor da Hora não é apelido, é sobrenome. Estou bem representado aqui hoje com o meu primogênito e o meu caçula. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Quero ministrar uma simples palavra. Quero colocar um pouco de sal na vossa vida. E creio que essa palavra vos dará destino. Amém? Glória a Deus. Nós chegamos pouco tempo do Brasil. Estamos aqui há exatos 1 ano apenas. E foi muito bom chegar aqui nessa igreja, para mim e para os meus filhos, porque fui muito bem recebido por uma senhora aqui do restaurante Sabor Mineiro, a Lourdinha. E essa mulher abençoou muito a minha vida. Muito a minha vida. Muito a minha vida. Fiquei muito feliz de retornar aqui e ver, porque eu passava aqui várias vezes, não conhecia, mas o Yuri trabalhou lá de caixa e lembrou da igreja. Então, estou muito feliz de estar aqui. Nossa história com a América é uma história de muita gratidão. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler? Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4, é uma palavra simples e de fácil entendimento. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Amém? Eu tive o prazer de escrever 2 livros. Eu escrevi 3, mas 2 eu publiquei. Então, eu escrevi O Mais Forte que o Medo. Esse livro aqui eu escrevi na pandemia, depois que eu soube que um empresário em São Paulo havia se matado porque perdeu toda a sua empresa. Então, eu escrevi esse livro aqui, e esse livro inspirou muita gente. Esse livro aqui fala acerca do medo, e o medo iniciou lá no Gênesis. Tive medo e me escondi. E o medo é tão forte que a gente se esconde até de Deus. Ao invés de a gente se aproximar de Deus, a gente se esconde. Então, eu escrevi esse livro aqui e depois escrevi também Os Gigantes da Mente. Os Gigantes da Mente foi uma fase da minha vida que eu ajudava muitas pessoas em depressão, ansiedade. E eu falo aqui de um assunto delicado que padres, pastores têm dificuldade de falar, que é o suicídio. Que é algo que é pouco falado, porque parece que falando-se do suicídio já dá uma ideia de suicídio. Então, eu escrevi esses 2 livros. Depois eu vou passar ele, o digital, para o pastor abençoar a vida de todos vocês. Tá bom? Esse aqui é para o senhor, pastor. O físico é para o senhor. Depois eu vou passar para o pastor e o pastor passa para a igreja para abençoar a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Diz a palavra: naquele dia
sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Repita comigo: passemos para o outro lado. Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Essa palavra é bonita, vamos repetir. Houve grande. Olhe para alguém bonito do seu lado e fala: houve grande bonança. Aleluia. Tem tanta gente bonita assim. Versículo 40, e disse-lhe: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Tome seu assento. Muito obrigado. A paz do Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A pergunta que nós fazemos quando entramos em uma tempestade é: por que eu? Por que Deus me escolheu? E a pergunta deveria ser: por que não eu? O que perguntamos é: por que Deus me escolheu para passar essa tempestade? Mas devemos nos perguntar: e por que não eu? Nós parece que sentimos orgulho somente quando estamos na bonança, mas não quando somos escolhidos para passar a tempestade. Há uma virtude, há uma visão dos céus, há uma autoridade dos céus, há um momento dos céus que Ele nos escolhe para passar a tempestade. E nós somos escolhidos. E quando somos escolhidos, começamos a entrar em crise. E precisamos entender a primeira coisa quando entramos em uma tempestade: por que essa tempestade? Por que estamos aqui? Tirando a consequência de pecados, que não é o nosso tema aqui hoje, tirando a visão e necessidade de passarmos por uma consequência, temos que entender o que nos trouxe a essa tempestade. O que vai levar a essa tempestade? Só vamos entender no capítulo 5 de Marcos, que revela o propósito dessa tempestade. Então precisamos entender por que estamos aqui. Primeiro, fomos escolhidos. E a promessa é: passemos. E quando Jesus convida os discípulos para passar, já foi liberada uma promessa: passemos para o outro lado. A primeira promessa que Jesus faz aos discípulos é: passemos para o outro lado. E o que há de espiritual nisso? O que há de discernimento nisso? Jesus está dizendo: vamos chegar do outro lado. Se eu falei que nós vamos passar, porque nós vamos. Amém ou não amém? E nós precisamos entender que quando começa a tempestade, temos que lembrar o que Ele nos fez por promessa no início. E a promessa é: passemos para o outro lado. Porque o diabo não está a fim de nos tirar Deus da nossa vida. O diabo está a fim de nos tirar do princípio
ímpio. Porque ele sabe que aqueles que estão nesse momento, nos seus piores momentos, estão clamando por Deus. E eu creio que Deus está respondendo, sim ou não? Mas o que devemos lembrar é, Deus nos fez uma promessa no início. E qual é a promessa? Passemos para o outro lado. E se há uma promessa, ainda que aconteça a tempestade, vamos passar para o outro lado. Jesus também visualiza a outra margem. Tem aproximadamente aí uns 13 quilômetros no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, a ponte Rio-Niterói. Os meus filhos sempre falam, quando você quer falar de 13 quilômetros, você usa a ponte Rio-Niterói como exemplo. E quem está em Niterói nas barcas, tem Rio de Janeiro aqui, tem Carioca? Quem está nas barcas na Praça 15, é fácil visualizar Niterói do outro lado. Então Jesus dá uma visão para os discípulos. E a visão é, passemos para outra margem. Eu já estou vendo o que vocês não conseguem ver. Diga para quem está ao seu lado, eu já estou vendo o que você não conseguem ver. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Mas o versículo diz, já está tarde. Jesus convida os discípulos a se apresentar no barco para atravessar, sendo já tarde. Mas o tarde para mim não é o tarde para Deus. Quem compreende essa palavra? Amém ou não amém? Porque sempre parece que o nosso relógio está atrasado. E só vamos entender isso quando a enfermidade chega. E a gente diz, não dá mais tempo. Aconteceu alguma coisa que nós se perdemos. Só vamos entender isso quando perdemos a porta que estava aberta. Mas Jesus está dizendo, já está tarde, mas nós vamos chegar do outro lado. E aqui eu quero começar a ministrar sobre o seu coração. Coloque a mão no seu coração, por favor. Diga, Senhor, não estou entendendo muita coisa do teu propósito, mas eu sei que chegaremos. Bata no seu coração e fale como Davi, converse com a sua alma, fale, nós chegaremos. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Jesus faz um convite aos discípulos e o mar começa a ficar agitado, essa palavra é conhecidíssima. E a autoridade do mestre faz com que os discípulos fiquem assustados. Jesus está com o propósito de chegar em uma cidade chamada Gadara. Em Gadara existe um homem que ele identifica como o gadareno. O gadareno tem muitos demônios, ele se corta, ele se bate, ele tem um espírito que faz ele viver dentro de um cemitério. Enquanto o gadareno está lá, e Jesus está se preparando para a missão, os discípulos estão vivendo tempestade. Toda vez que Deus nos levanta para atravessar um propósito, toda vez que o nosso ciclo está mudando, uma tempestade se apresenta. Não existe ciclo sem mudança com tempestade. Toda vez que vamos mudar o ciclo, vem a tempestade. Não existe mudança de tempo ou de ciclo, melhor dizendo, se nós não passarmos tempestade. Ainda que seja para alguns de maturidade maior, uma tempestade fraca, mas a tempestade vem. Por quê? Porque nós vamos encontrar algo que é maior do que nós, mais forte do que nós, e que Deus está nos preparando para enfrentar aquilo que vai nos enfrentar. O gadareno, quando vê Jesus, imediatamente diz, o que fazes aqui? O mundo espiritual se revela depois que nós começamos a viver tempestade. E só vamos enxergar o mundo espiritual depois da tempestade. Ninguém aqui conheceu tempestade e disse, nossa, foi tranquilo, eu passei tranquilo. Não, o mundo espiritual se revelou. O que Deus está dizendo na tempestade da igreja, na tempestade do casamento, na tempestade com os filhos é, eu preciso que você veja o mundo espiritual diferente. Porque toda tempestade revela o inimigo que nós vamos enfrentar. Se fôssemos falar de inimigos de mares, tempestade no mundo físico, podemos falar que Jesus está enfrentando algo espiritual.
Não é o nosso tema, mas eu posso abrir aqui que o mundo espiritual só se move em terremotos, só se move em maremotos, só se move no mundo físico quando o mundo espiritual é visualizado. Observe, o mar está aqui, é como se fosse esse altar. Como pode que o mar todos os dias chega, para e volta, chega, para e volta? Quem estudou teologia sabe que é um anjo que sustenta as águas. Ou seja, toda vez que vamos entrar em uma tempestade, existe um espírito maligno que está movendo algo que nós não queremos enfrentar. Nesse caso aqui é o gadareno, mas Deus está dizendo, passemos para outra margem. Eu estou querendo dizer que, depois dessa tempestade, a sua visão espiritual muda, o seu modo espiritual muda, a sua visão muda, a sua postura muda, e você começa a entender, eu sabia que tinha alguma coisa escondida para tentar me parar. Eu estou dizendo que lá na sua casa Deus vai abrir a sua visão. Eu estou dizendo que no seu trabalho Deus vai abrir a sua visão. Com as suas amizades Deus vai abrir a sua visão. Por quê? Porque a tempestade não veio por acaso. Deus está te dando autoridade para atravessar, porque lá do outro lado você vai entender que o mundo espiritual só estava se movendo porque Deus queria usar a sua vida. Quem crê nessa palavra? Coloque a mão no ombro do seu irmão e fala, você precisa chegar do outro lado. Quem crê nessa palavra? Enquanto tudo isso está acontecendo, Jesus está sobre um travesseiro. Jesus está sobre um? Jesus está sobre um? Eu vinha comentando com as crianças no carro que o travesseiro de Jesus é uma anestesia. Quem tem fé vive anestesiado. Já parou para pensar? Ninguém que tem fé fica agitado, irmão. Você já conversou com uma pessoa assim, ó? Está passando tanta coisa, está tão tranquilo. Parece o pastor Mazi. Quem olha para o pastor Mazi e vê uma paz, irmão? Fala a verdade. O estado do espírito do pastor Mazi está sempre anestesiado. Amém ou não amém? Você olha para a pessoa e fala, como? Tem uma irmã nossa passando uma grande aflição no hospital, a Aninha, lá em Nova York. E eu fui visitar essa semana e vi o marido. Eu fiquei conversando com ele horas. Eu estava mais angustiado do que ele. Ele disse assim, essa é minha segunda esposa, a primeira morreu com o mesmo problema. O médico disse para mim, pastor, que entre 100 pessoas, uma vai ter aneurisma. Ou seja, se tem 100 pessoas no mundo, 200, Deus escolheu as 2 e falou, vou te dar 2 que vai ter aneurisma. Eu não sei por que Deus me escolheu para isso, pastor, mas eu acho que Ele me escolheu. Eu olhei para ele e falei, esse cara está forte, está anestesiado. Os discípulos olham para Jesus e dizem, não te importa que pereçamos? Eu não sei o que aquele travesseiro transparecia para os discípulos. Mas Jesus estava chamando os discípulos não para acalmar a tempestade. Mas Jesus estava chamando os discípulos para a visão do momento. Existem momentos em nossa vida que Jesus quer que nós viemos descansar e nós estamos querendo fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa, ainda que pareça, não é ato de fé muitas vezes. Na maioria das vezes, um ato de fé é descansar. Jesus não está chamando os discípulos para acalmar a tempestade. Jesus está chamando os discípulos para um relacionamento. E eu só sei isso porque a palavra dos discípulos de Jesus o que está acontecendo com vocês? Eu estou querendo ensinar, o que eu faço vocês fazem, o que eu realizo vocês realizam, eu estou dormindo e vocês estão desesperados. Jesus começa a entrar na intimidade com os discípulos depois que ouve Jesus, fica anestesiado também, diz, que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem. Essa palavra é para você sentir mesmo a sua alma
respirar. Eu não sei qual é a fase da igreja, qual é a fase do ministério, qual é a fase pessoal de cada um. Jesus está dizendo, acalma-te. Tem um travesseiro no seu mundo espiritual. Coloque a sua cabeça nele e descanse. Pastor, você não sabe a tempestade que nós estamos passando. Tem um travesseiro no mundo espiritual. Voltemos para casa hoje descansados em Deus. Para quem olhar para nós, entenda que existe um travesseiro de descanso no mundo espiritual. No físico nós estamos sempre atentos, afinal de contas estamos na América, amém ou não amém? Aqui quem não trabalha está trabalhando, sim ou não? Mas o mundo espiritual, a nossa alma está dizendo, acalma-te. Olha para alguém do seu lado e fala, acalma-te. Ele está no barco. Quem crê, diga glória a Deus. Amém ou não amém? A tempestade mostra que Jesus está perto, mas eu estou totalmente longe dele. A tempestade mostra que Jesus está dentro do barco, mas eu estou tão longe, que eu preciso despertá-lo. Os discípulos entenderam que Jesus não estava fazendo absolutamente nada. E Jesus entendeu pela postura dos discípulos que eles estavam totalmente sem fé. Se você está esperando uma semana bombástica, de resposta, de prosperidade, você pode viver tudo isso, mas você pode viver isso com o seu travesseiro da fé. Deus fará do jeito que Ele quer. Eu só preciso passar para outra margem. Eu quero que você pense agora, nesse exato momento, em uma pessoa que está em uma aflição. E nós vamos, pelo poder da fé, ministrar um travesseiro espiritual para esta pessoa. Quem entendeu? Diga glória a Deus. E o próximo contato que você vai ter com essa pessoa, eu creio que essa pessoa vai responder, Deus acalmou meu coração. Quem crê nessa palavra? Amém ou não amém? Estenda as mãos, uma das mãos, pense nessa pessoa agora, eu quero ministrar junto com vocês. Eu sei que tem gente que está nesse momento em aflição que você nem imagina e as suas mãos estendidas está colocando um travesseiro espiritual na vida dessa pessoa agora, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu quero profetizar, Senhor, transporta esse travesseiro espiritual agora para a vida desta pessoa, para que no nome de Jesus Cristo agora essa pessoa descanse. Nesse momento a sua oração está fazendo efeito nesse problema dessa pessoa. Eu vejo cadeias se quebrando. Eu vejo no nome de Jesus cadeias se quebrando e essa pessoa descansando no Senhor. Haverá resposta aonde você menos imaginava. Profetiza o travesseiro na vida dessa pessoa. Deus está atravessando fronteiras para cuidar dessas pessoas. Deus está atravessando cadeias para cuidar dessas pessoas. O Senhor não esqueceu que você está no barco com Ele e está acalmando tempestade agora. Pai, em nome de Jesus, aonde estiver uma tempestade, o travesseiro espiritual da fé está agora sendo manifestado. Agora diga assim, acalma-te mar. Diga acalma-te vento. Em o nome de Jesus. Amados, o Espírito de Deus está nesse momento nos autorizando a entrar no mundo espiritual pelo poder da palavra. Não tem como entrarmos no mundo espiritual se não for pela palavra. E o mundo espiritual nos autoriza a acalmar a tempestade, porque ainda há propósito. E o que eu quero entrar nesse tema agora, para que você entenda esquecemos agora os problemas. Precisamos entender que por trás de uma pessoa revoltada, triste, angustiada, de uma porta fechada, existe um mundo espiritual agindo. Jesus não contemplava águas agitadas. Jesus não contemplava barco cheio de água. Jesus fez com que o mar ouvisse vozes. Eu pergunto e vocês respondem: o mar tem ouvido? Mas existe um mundo espiritual por trás das águas.
O que precisamos entender é que quando a nossa casa está agitada, existe um mundo espiritual por trás disso. Quando o dinheiro falta, existe um mundo espiritual. Então paramos a partir de agora de tratar as coisas naturais com a visão dos olhos da carne e começamos a tratar o mundo espiritual. O casamento não entrou em crise porque ambos mudaram o comportamento. O casamento entrou em crise porque a crise entrou no mundo espiritual. Se nós entendemos que não estamos vivendo nesse mundo aqui, mas no mundo espiritual, começamos a entender que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Então o mar vai ter que ouvir, as águas vão ter que se acalmar, porque a autoridade espiritual não está entrando na minha boca, somente para dizer o problema vai acabar. Mas Deus está te dando uma visão espiritual do momento que você está vivendo. O mar não se assustou com a voz de Jesus, o mar obedeceu à voz de Jesus. O que nós precisamos entender, que no momento que estamos guerreando contra pessoas, contra palavras, fulano me entristeceu, fulano quis me parar, fulano colocou uma inveja, nós estamos tratando com a potestade daquele momento. E às vezes a potestade desse momento quer parar suas pernas, quer parar suas mãos, para que você não prospere, para que você não cresça, e você não está entendendo que isso é espiritual. E é espiritual porque quer nos tirar do propósito. Porque o diabo sabe, se a tempestade se levantar e ficarmos todo atordoado com a tempestade, não vamos compreender o que temos a fazer do outro lado. Então até hoje o diabo não enviou a tempestade, mas a partir de hoje o diabo vai ter que entender, eu te enxergo aí agora, você quer parar o propósito. Quem levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Porque parece que a igreja está anestesiada, estamos sendo atacados de todos os lados, e todo mundo está entendendo que fulano tem inveja de mim, fulano quer o meu lugar, fulano não quer que eu prospere, fulano tem inveja disso. Irmãos, esquece fulano e ciclano. Existe uma ordem por trás de um olhar. Um olhar de uma pessoa, quem está falando é a Bíblia, que a inveja seca até os ossos. Existem pessoas que paralisou a vida por causa de um olhar. Um olhar. Eu estava ontem no trabalho e a moça do caixa disse para mim assim, abençoa a minha vida, porque acabaram de me entregar um alfinete. E a pessoa que entrou aqui, ele não comprou nada, ela só entregou um alfinete e foi embora. E o olho dela estava regalado. Ela sempre me chama pelo nome. Ontem ela me chamou de pastor. E ela disse, abençoa a minha vida, pastor, porque acabaram de me entregar esse alfinete. E eu rindo disse para ela, joga o alfinete no lixo e entenda que todas as emoções que você está passando até o dia de hoje, hoje era para ser consumado, sabe o quê? Você começar a ficar doente por causa disso. Ela encheu o olho d'água e ficou me olhando. O mundo espiritual está por trás da tempestade que você está vivendo. Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com briga no casal. É o mundo espiritual que quer paralisar o seu propósito. Eu não tenho a intenção nenhuma de que você fique parado, imaginando que, ai meu Deus, por que as portas estão fechadas? Existe um espírito maligno por trás disso. E quando não existe um espírito maligno, o Espírito Santo diz o quê? Deita, dorme, porque eu vou cuidar do negócio. Mas enquanto existir tempestade, existe uma ordem. Repita comigo, enquanto existe tempestade, existe uma ordem. Eu vou perguntar de novo, o mar tem ouvido? Mas o mundo espiritual tem. E nós vamos se mover a partir de hoje, por trás daquela porta, no mundo espiritual. Pastor Mas estava indo para a casa do senhor ontem, e estávamos comentando, quando estávamos em Lisboa, eu e as crianças, que o mundo espiritual em Lisboa era tão pesado, que parecia que todos estavam brigando com você. Nós estávamos parados em um exato lugar, nunca sei falar o lugar que eu estou perdido ainda na América em relação disso, e a gente parou o carro e falou, hoje no mesmo lugar, veio um rapaz, nós estávamos falando de trânsito em Lisboa, veio um rapaz, parou o carro na nossa frente, começou a fazer cenas de dedo, e eu fiquei rindo, falei, nossa, tá loucão. O homem está louco. Mas, na verdade, os sinais estavam todos amarelos. Vocês conhecem como é que é Nova York, uma bagunça. E ele achou que eu deveria dar a preferência. Mas no mesmo lugar que a gente estava falando,
que o mundo espiritual em Lisboa, em relação do trânsito, no mesmo lugar. Quem já viu um acidente que acontece em um lugar e acontece sempre o mesmo acidente no mesmo? Quem já viu? Quem já viu? São chamados de demônios territoriais. Até se você passar ali e não passar ligado, o seu pé entorta. Acontece ou não? Sim ou não? E nem é a escada da Nazaré da novela, nem é. Nem é essa escada. Mas acontece. Por quê? Porque aqueles demônios territoriais estão absolutamente ali. Todas as batidas falam assim, não sei como é que esse rapaz bateu, a rua é reta. Aqui é bem sinalizado. O mundo espiritual está ali. E por que eu estou dando esse exemplo? Você vai identificar a partir de hoje, aonde o mundo espiritual está sempre se movendo, sempre se movendo, sempre se movendo. E a partir de hoje a sua missão é, eu preciso acalmar essa tempestade no mundo, não é aqui, no mundo, eu estou dizendo que a partir de hoje você não vai olhar para fulano e vai falar, sai daí, Satanás. Não, você vai no mundo espiritual e vai dizer, você vai sair. É uma ordem que eu estou te dando. O Espírito Santo está nos dando hoje unção para acalmar a tempestade. Quem crê? A visão está sendo aberta para acalmar a tempestade. Olhe para o seu funcionário, não precisa repreender o seu funcionário, ele não vai entender isso, ele vai ficar mais endemoniado ainda. Pegue o nome dele, repreenda isso no mundo espiritual. O mundo espiritual se move, segundo Daniel, capítulo 10, versículo 12, que diz, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração, compreendeste a humilhaste perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quando Daniel orou, o mundo espiritual se moveu. Desde o primeiro dia. Desde quando? Desde quando? Você não está enxergando, mas o mundo espiritual se moveu desde a primeira oração. Quem já ouviu falar pessoas que dizem assim, nós já dizemos, depois que eu comecei a orar o negócio, mudou ou piorou? Piorou. Quem já ouviu falar isso? O mundo espiritual se moveu só em você abrir a boca. Não foi o negócio que piorou, foi o mundo espiritual que se moveu. Por isso o Senhor disse para Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos viver? Conversa com o mundo espiritual. E está lá Ezequiel conversando com o osso, ouça a voz do Senhor. O mundo espiritual começa a se mover como nós entendemos que não tem nada a ver com aqueles ossos. Tem a ver com a voz, que nos autoriza a acalmar a tempestade. Quem tem glória? Eu não sei se vocês estão crendo na palavra que eu estou pregando, mas eu vou falar. Quando você olhar para uma pessoa fora do controle, a partir de hoje, Deus vai te dar o poder de acalmar esse nível de tempestade. Porque tem gente, irmão, que carrega uma tempestade tão grande que quer colocar você dentro da tempestade dele. Mas em nome de Jesus, você vai ter autoridade para sair dessa tempestade. Tem gente que está nos colocando nos problemas deles 24 horas. É ligação daqui, é ligação da lá. Dá vontade de perguntar se esse problema é meu amigo. Em nome de Jesus, capeta. Mas a gente entende, não é possível. Não é possível. O mundo espiritual está se movendo. Amados, o mundo espiritual é tão terrível que um post na internet te deixa com raiva. Quem já ficou com raiva de gente que você nunca viu? Faz sentido ou não? Tem dia que eu estou aqui no Instagram, dá vontade de bater o celular. Por que essa pessoa é tão endemoniada? Na verdade, é o mundo espiritual querendo, sabe, mover as nossas emoções, a gente nem percebe. O Senhor está te dando autoridade para acalmar a tempestade. É essa palavra que eu quero deixar para vocês. Mas antes eu quero deixar a palavra do altar. Posso deixar? A tempestade, a partir de hoje, ela cessa. O medo, a partir de hoje, cai por terra. O crescimento, a partir de hoje, se inicia. Amados, isso não é palavra de profecia, de pregador. É o poder que nós temos de usar a palavra. Se Jesus acalmou a tempestade, o poder está sobre nós. Eu quero dizer para esse templo,
para esse tempo e para esse templo, Deus está acalmando tempestade. Amém ou não amém? O Espírito de Deus está abafando o barulho espiritual no teu coração. Comece a se preparar para o novo ciclo. Depois que se agitam as águas, um novo ciclo se inicia. E a partir de hoje, que o seu ano inicia, não porque eu estou dizendo, mas porque a sua visão se abriu sobre tempestade. Quem abre a visão sobre tempestade não vive mendigando no mundo espiritual. Sabe, ali está o mar, aquieta-te, aqui está o vento, aquieta-te. Fale comigo, existe uma voz de comando diferente para o vento e para o mar. Você fala do jeito que você fala com seu marido quando fala com a criança? Fala? Só se o marido fala, ai meu Deus. Não é, né, pastor Tomás? É assim, pastora? Não é. Mas com a criança a gente fala diferente? Só que quando a gente está espiritualmente fraco, a gente fala com todos igual? Já parou para pensar? Mas quando Jesus acalma, ele acalma o vento e acalma a... Uau! Existe um comando espiritual sobre cada luta que nós estamos vivendo. Nós não vamos sair por aí expulsando capeta de tudo quanto é lado, não. Nós vamos ordenar, vento, acalma-te. Uau! As águas, acalma-te. O Senhor está te dando visão para isso hoje. Quem está preparado para sair daqui hoje dando comandos, quem crê, fica de pé. Fica de pé. Aponta esse dedo aqui, ó. Aponta esse dedo aqui. Existem 5 ministérios, ó. Existem 5 ministérios. O ministério apostólico. O apostólico. Você sabe que toda vez que perdemos o polegar, seja do pé, seja das mãos, nós perdemos a força. O apostólico sustenta, ó. Existe o profético, que é esse dedo, por isso que sempre o profeta está apontando. Existe o ministério evangelístico, que é o maior dedo. O evangelista sempre vai mais longe. Existe o ministério pastoral, que é o dedo anelar, porque o pastor conhece o coração das ovelhas. E existe o mestre. O mestre é o menor de todos, né? Porque sempre quem ensina parece que tem menos visibilidade, mas ele sustenta todos os outros ministérios. Esse momento é o ministério profético que vai agir. Ossos, mar, vento. E você vai receber nessas palavras um poder para administrar a sua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não? Você já viu o Cristiano Ronaldo falar? Ó, eu estou aqui. Quem já viu? Quem gosta de futebol já viu, né? Olha lá, ó. Tem que ser um jovem, olha, apaixonado pelo Cristiano Ronaldo. Aleluia. Ele gosta muito? Então o Cristiano Ronaldo faz assim, ó, quando ele faz o gol, ó, eu estou aqui. Aleluia. Eu vou ser um Cristiano Ronaldo hoje, pastor, no mundo espiritual. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não vai bagunçar a nossa casa, não. Não vai bagunçar o nosso povo, não. Amém ou não amém? Não vai bagunçar a minha mente, não. Eu estou aqui e eu te dou ordem. Pode sair. Quem levanta o dedo? Ó, indicador. O mundo espiritual precisa se mover. Irmão, tímidos não vai entrar no céu, hein? Fica esse negócio de... Pelo amor de Jesus, irmão. Amém ou não? Mundo espiritual. Amém? O mundo espiritual precisa se mover. Comece a pegar as coisas, tá? Como se fosse, tá? Uma tela de computador e tirar do lugar. Pegue na sua mente hoje, toda a confusão, tire. Coloque para fora. Dê ordem pelo poder do dedo. Quem crê nessa palavra? Diga em nome de Jesus. Pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Eu recebo autoridade para acalmar tempestades.
Nós vamos começar a orar e Deus vai te dar a necessidade que você precisa para ordenar. Pai, em nome de Jesus agora, nós começamos a tirar do nosso meio tudo aquilo que atrapalha a tua igreja. Em nome de Jesus agora, nós começamos a tirar do nosso meio tudo aquilo que trava a igreja a crescer, tudo aquilo que faz o povo ter medo, parar, se prostrar, tudo aquilo que tira, Pai, a vida financeira do controle. Nós colocamos agora o teu controle no lugar. Em nome de Jesus, a tempestade sai desse casamento. Em nome de Jesus, a tempestade sai desse vale. Nós profetizamos aqui agora, ossos secos, vida seca, vida emocional travada, nós profetizamos agora a mudança, pelo Espírito Santo que está sobre esta palavra. Nós autorizamos que dentro da sua casa haverá ordenança, haverá agora um controle, porque houve uma voz que se levantou, e essa voz está acalmando o mar, está acalmando o vento, o mundo espiritual está se movendo pelo poder da sua palavra, nada piorou. A partir de agora a autoridade está pelo poder da vossa boca. Se você tem crença naquilo que Deus tem para você, ordena. A partir de hoje o vento se acalma, o Espírito Santo se levanta sobre mim com autoridade espiritual. Vento, acalma-te nessa igreja, acalma-te nessa casa, acalma-te nessa empresa, nesse processo financeiro, nesse processo que está na justiça, nesse processo que está na corte. Em nome de Jesus, nós derrotamos agora toda ordenância do mal, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Agora dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Fizemos uma oração separadamente, individualmente. Agora nós vamos levantar um exército. Amém ou não amém? E esse exército precisa se levantar espiritualmente falando. Eu não sei qual é o dia de vocês, mas o irmão subiu aqui, né, tentando dar uma injeção de ânimo, que vocês estavam desligados. Isso é normal num culto, é normal numa igreja, mas tem um momento que nós podemos guerrear e dizer: eu estou posicionado, Senhor. É importante você entender que você precisa se posicionar. E nós estamos aqui não para servir o pastor Mase, mas para servir o Espírito que levantou essa obra. Nós estamos aqui para isso. E foi aqui que Deus nos colocou. Amém ou não amém? Eu conversava com as crianças ontem o seguinte: não precisa ter medo quando Deus fez a promessa. Não precisa ter medo. Se Ele fez, Ele se encarrega. E Deus te fez uma promessa. Estamos posicionados. Amém ou não amém? Aperta a mão do seu irmão e fala: estamos posicionados? É uma pergunta. Olhe no olho dele e fala: estamos posicionados ou não? Hã? Firmes? Quem está firme? Agora levanta as mãos e diga: em nome de Jesus, recebemos o poder de acalmar a tempestade, e estamos firmes. Quem está firme, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus aí. Mais forte!